Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís, sou pedagoga, psicopedagoga e no vídeo de hoje eu vou falar sobre telas para as crianças. Vou falar o que tem de bom e o que tem de ruim, o equilíbrio de tudo isso. Bom, a gente sabe que tem muitos estudos que falam sobre as telas, né, o uso de telas por crianças. E sim, realmente tem várias coisas que as telas trazem para as crianças. Elas ainda, para vocês entenderem, o cérebro da criança está em pleno desenvolvimento. Pensa que ele está cheio de oportunidades de aprender, cheio de oportunidades de construir ali vários neurônios que vão fazer parte da vida dessa criança quando ela crescer. As telas, elas trazem a oportunidade de aprender algumas coisas, mas é muito limitado. Por quê? Porque ela limita um pouco a questão da criança se movimentar, interagir com outras pessoas e ter qualidade de sono, qualidade de vida. Por quê? Porque quando uma criança, não sei se vocês já prestaram atenção, quando você dá uma tela para uma criança, essa criança ela parece que fica vidrada, parece que ela está congelada ali, ela nem pisca, né? Porque o cérebro dela vê tantas informações chegando, é cores, é barulhos, é som, é movimento, e ela ainda não tem o cérebro tão desenvolvido para captar todo aquele tipo de imagem, todo aquele tipo de ação que está acontecendo ali. E tudo aquilo ela não está absorvendo de uma maneira que ela esteja disposta a aprender alguma coisa com aquilo. É claro que alguma coisa ela está aprendendo no sentido de coisas violentas, por exemplo, que não é propício para a idade dela, ou alguma coisa em relação a cores e coisas assim, mas propriamente dito, a criança não está aprendendo o que ela deveria estar aprendendo com a idade que ela tem, com as condições que o cérebro dela tem para aprender. Então, quando eu digo uso de telas e equilíbrio, é importante ter esse equilíbrio. Então vamos pensar assim, qual a idade ideal então para o uso de telas? Eu diria que o ideal é para crianças acima de 2 anos. Por quê? As crianças até 2 anos, gente, elas ainda não têm a habilidade desenvolvida de atenção e foco. Então, se você dá um tablet para essa criança, ela vai ficar vidrada ali, mas ela não está desenvolvendo a habilidade de foco, de atenção. Então, você leva ela para um restaurante, para ela ficar quietinha, você dá esse tablet, você dá essa tela para ela. Só que ela não está aprendendo que na próxima vez que ela for em algum restaurante, ela tem que ficar quietinha, né? Ela tem que entender que agora é hora de comer, então para a gente comer a gente precisa ficar sentado. E aí você tira essa oportunidade da criança aprender essa habilidade. E eu sei que é difícil, a gente tá num lugar público, a criança fica agitada, a gente adulto sabe que tem que ficar quietinho, mas a criança ainda não sabe, e você tem que ensinar isso para ela, isso demanda tempo, esforço, às vezes a gente já tá cansado, mas essa questão faz parte do desenvolvimento das crianças. Outra questão também que tem em relação à tela, que as telas limitam um pouco as crianças em relação ao seu corpinho, ao desenvolvimento. Criança em frente de tela, ela não está usando as suas mãozinhas, ela não está usando as suas pinças, o movimento de pinça, ela não está praticando o andar, o correr, o chutar, o saltar. Eu já conheci crianças, já dei aula para crianças de 10 anos que não sabiam pular corda. Então, é importante a gente analisar algumas coisas. É importante a gente trazer um movimento para essas crianças. Até os 2 anos, é importante não ter telas. Não use as telas como babá. Não use as telas como cuidador de crianças. Use as telas como último recurso. Por exemplo, você está viajando de avião, são, 8, 12 horas de viagem e você está com seu bebezinho de 1 ano ali. Ok, você vai usar as telas porque é um lugar que realmente não tem para onde essa criança ir, são muitas horas para ela ficar sentada. Então, ela precisa desse recurso, você precisa desse recurso, mas é o último recurso. Agora, vocês estão almoçando em casa, não é nenhum restaurante, nem uma coisa assim, é vocês em casa, né, em família, dentro de casa, e aí durante a refeição você usa as telas. Então, nesse momento você não precisa usar, porque é importante que a criança veja o que ela está comendo, é importante que ela pegue os alimentos com a mão, que ela veja as cores, texturas, que ela veja os adultos comendo para ela aprender pelo exemplo como é que segura um garfo, né? Que ela teste ela mesma o ato de segurar os talheres. Então você está percebendo o tanto de oportunidade que ela está perdendo de aprender várias coisas.
Eu já trabalhei em outra escola que tinha crianças de 3 anos, 4 anos, que não sabiam segurar uma colher para comer. Por que será? Será que tem algum adulto que ainda dá comida na boca dessa criança enquanto ela está na frente de uma tela? O que será que acontece em casa? Então é importante a gente pensar nessas coisas. Agora, a criança é maior de 2 anos. Vamos lá, essa criança tem 3 anos. Como é que você vai utilizar essas telas? Essas telas podem ser utilizadas por lazer para essas crianças de 3 anos, mas com tempo pré-determinado. Então eu diria que uma criança de 3, 4 anos, até os 6 anos ali, ela tem que ter uso de telas de meia hora por dia, não mais que isso, porque é um lazer, é um momento que ela vai ter ali para interagir com o desenho, assistir a qualquer coisa, né? E ainda mais, crianças até 6 anos, ela não tem uma atenção tão grande assim para ficar 1 hora, 2 horas, que é um tempo de um filme, sei lá, na frente de uma tela, né? Então, quando você expõe essa criança numa tela, o que acontece? Às vezes ela fica pulando na frente da televisão, fica pulando ali no sofá e assistindo o desenho, aí para um pouquinho, aí assiste, aí vai e brinca. Então, meia hora de desenho e depois organiza a rotina, a hora de assistir desenho, a hora de brincar livre, a hora de brincar organizado. Então você pode pré-determinar atividades para essa criança fazer durante o dia. Eu tenho vários vídeos aqui no canal dando exemplo de atividades para vocês fazerem em casa, sem gastar muito dinheiro, com utensílios que vocês têm em casa mesmo, tá? Então dá para preparar atividades bem legais. Dá também para você trazer essas crianças para fazer as atividades de casa, como se ela estivesse brincando, porque toda atividade para criança até os 6 anos ali se torna brincadeira. Então, colocar a roupa dentro da máquina, colocar a roupa no varal, lavar uma louça. É claro que essa criança não vai fazer perfeito, porque ela ainda não sabe fazer, ela ainda não tem as habilidades prontas para fazer aquilo. E ainda mais, essas atividades é obrigação do adulto. A criança está ali para participar, para aprender e entender a importância dela fazer parte das coisas da casa, porque aquele lugar ela mora também, né? Então, você está vendo o quanto de coisa que você está ensinando? E aí, quando você dá a tela para a criança, o que ela está perdendo com tudo isso? Tá? Eu estou trazendo tudo isso para que vocês reflitam um pouco e entendam. Eu sei que é difícil, você tem suas coisas para fazer, você tem que trabalhar, fazer as coisas de casa e a criança fica ali no pé, ou você tendo que dar atenção para a criança toma muito tempo. Mas é importante a gente prestar atenção na educação dos nossos filhos. O que a gente quer passar para eles? O que a gente quer ensinar para nossas crianças? Como eu quero que meu filho seja quando crescer? Porque isso começa agora, enquanto ele é pequeno, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau!